E aí, nação tricolor, fala família Tricolaço FC, sejam muito bem-vindos aqui a mais um vídeo do canal, Felipe Sandri na área. Mais um domingo sem futebol, mais um domingo sem ver essas três cores em campo, né? Sem ver o nosso amado clube brasileiro. Infelizmente, né? Quarentena aí rolando solta, isolamento social, mas é o que a gente precisa fazer nesse momento mesmo. Mas a gente já começa a ouvir algumas coisas aí nos bastidores da bola, né? Principalmente do velho continente, lá da Europa, de que alguns países, né, alguns clubes nos principais centros esportivos ali, entenda-se Alemanha, França, até mesmo Espanha, já começam a se movimentar ali nos bastidores para que haja primeiramente um teste em massa, né, das equipes de futebol, de todos que compõem uma instituição, né, uma agremiação esportiva, para que eles possam voltar aos treinamentos devagar, aos poucos. Então, de certa maneira, a gente vai vendo uma luzinha ali no fim do túnel para que esse movimento comece a acontecer. Lá a pandemia está numa tendência de queda, né, de baixa, já teve o pico ali, né, da epidemia. Aqui no Brasil a gente está entrando agora nesse pico, então falar sobre volta de futebol nesse momento é algo fora da realidade, né? Tanto que o Alexandre Pato, consultado numa reportagem, disse que ele tem uma enorme saudade do futebol, mas que cogitar a volta aos gramados nesse momento é impensável. A primeira coisa que precisa se pensar é na saúde de todos e também eles, atletas, obviamente, que são os grandes expoentes ali do espetáculo que é o futebol no caso. Fica difícil a gente ficar pincelando notícias, né, nesse momento de que tá tudo parado, né, não tem o que fazer, mas o mundo da bola não para, por mais que o futebol não esteja acontecendo, mas as coisas vão acontecendo dentro de tudo que envolve, né, os clubes de futebol. E no São Paulo não seria diferente. Não sei se vocês viram, mas quinta-feira agora passada saiu oficialmente, né, ali o balanço financeiro do São Paulo do ano de 2019. E aí foi aquela notícia que a gente já imaginava, né? Déficit de 156 milhões de reais, São Paulo num buraco danado, e não tem como, né, fugir disso, né? A receita para essa situação foi nada mais nada menos do que a contratação, né, de jogadores caríssimos, entende-se aí Daniel Alves, o próprio Thiago Volpi, Pablo, Hernanes, enfim, atletas aí que acabaram encarecendo, né, o movimento financeiro do São Paulo, ali o balanço financeiro. O São Paulo despendeu com essas contratações no geral, e aí entende-se também alguns perna de pau como o Léo, como o Everton Felipe, aquelas escrotices que o Raí, né, e a diretoria do São Paulo acabou fazendo, né, também, junto de algumas compras importantes, mas com um valor muito maior do que o São Paulo poderia pagar, casos de Daniel Alves, Pablo, Hernanes, né, que foi acerto da diretoria, mas se você pensar racionalmente, é uma loucura financeira que o São Paulo fez trazendo esses atletas. E aí também o erro do Raí de trazer determinados jogadores, determinadas amebas que não sabem o que estão fazendo em campo. E aí deu esse rombo. Então, desses 156 milhões de reais que o São Paulo está em déficit, cerca de 140 são de contratações. Aliados a isso, teve o problema do São Paulo cair em competições de forma precoce, e aí a Libertadores no ano passado, né, caindo para o Tajeres, aí a Copa do Brasil sendo eliminado na primeira fase contra o Bahia, não conseguindo fazer um gol sequer contra o time baiano naquela ocasião. E aí, somado isso, o São Paulo não conseguiu angariar recursos, né, com a passagem de fases, com premiações que as competições davam para esses times conforme fosse avançando, e aí impactou mais ainda no quesito aí financeiro para o São Paulo. E também o problema central aí da venda de jogadores. O São Paulo não conseguiu vender os atletas que ele imaginava que poderia vender, ou se vendeu, não vendeu com a quantia que ele imaginava conseguir vender. Então, tudo isso, esse contexto todo gerou essa bolha aí que o São Paulo acabou se metendo, esse buraco financeiro, e aí agora isso vai impactar certamente nos próximos exercícios, tanto desse ano, que já está mais complicado ainda por conta da pandemia. Então, por conta dos jogos parados, o São Paulo não tem
dinheiro de bilheteria de jogos, o São Paulo não tem dinheiro de televisão, o São Paulo não está tendo como vender mais atletas. O Igor Gomes era um dos expoentes que estava surgindo junto do Antony também para ser vendido, para gerar recursos para o São Paulo. O Antony foi vendido para o Ajax, só que agora está esse imbróglio também. Quando que vai retomar o campeonato na Holanda? Quando que de fato o Antony vai lá para o velho continente, que vai conseguir ser de fato repassado, né, para o clube holandês? Será que isso vai impactar na questão financeira? O Ajax vai pagar em dia, não vai? Tem tudo isso, tem um monte de situação aí que acaba complicando para os cofres do São Paulo. E aí o Igor Gomes é a mesma coisa, estava surgindo como o Real Madrid de olho, monitorando, estava já pensando em fazer uma oferta, uma proposta para o São Paulo, mas agora parou. E aí tudo isso se distanciou, então fica complicado. O São Paulo já está nesse buraco e a pandemia gerou mais problemas ainda. Alguns parceiros ameaçaram sair, né, de cena porque não estavam tendo a sua marca exposta. É fato que eles pensariam duas vezes de permanecer, mas o São Paulo conseguiu contornar. Caso, por exemplo, do Banco Inter, que vai permanecer até dezembro de 2020, mas não está colocando a marca nas costas, claramente, porque não tem como aparecer, né? Então o São Paulo está tentando fazer utilizar algumas outras plataformas para poder expor as marcas que ele conseguiu, né? Então as redes sociais está sendo uma grande aliada estratégica do clube para poder divulgar as marcas, né, de certa maneira, e o São Paulo conseguir cumprir com a sua parte de exposição de marca para essas empresas. Então é um momento muito difícil, muito complicado, e o próximo presidente aí que entrar vai ter muito problema e muita coisa a se fazer para ajustar a casa. E aí eu já entro no segundo assunto, que é a respeito da eleição presidencial do São Paulo. 2020 agora, dezembro, termina o mandato do Leco. Graças ao bom senhor, ele vai sair, né, esse senhor vai sair da presidência do São Paulo, mas engana-se quem pensa que vai mudar da água para o vinho. Não, porque provavelmente a situação vai continuar no poder do São Paulo. Saiu uma matéria recente na internet a respeito da presidência aí do São Paulo e das chapas que vão concorrer para essa eleição, essa provável eleição que vai acontecer agora em dezembro de 2020. O nome mais cotado aí que os conselheiros, aí, boa parte dos conselheiros, cerca dos 7 grupos aí políticos que tem no São Paulo, boa parte deles já aprovaram e já confirmaram apoio no nome de Júlio Casares. Era um nome aí que estava surgindo nos bastidores há um bom tempo já, e de certa maneira ele ganhou fôlego e ganhou muita presença e apoio da maioria desses conselheiros aí do São Paulo. Então Júlio Casares é o candidato aí da situação do grupo do Leco, e provavelmente surge aí como grande nome. Quem pensava em Marco Aurélio Cunha e outras situações, infelizmente talvez a gente vai ficar aguardando aí uma próxima eleição, porque nesse momento, e principalmente em tempo de pandemia, acho que não vai ter tempo do Marco Aurélio Cunha se apresentar, criar uma articulação ali para de repente ter apoio, ter votos para poder bater de frente aí com o Júlio Casares. Então a gente vai ter que se contentar com o Júlio Casares, que já foi, se eu não me engano, diretor executivo de marketing do São Paulo, né, na época ali do Juvenal, mas agora surge aí como nome para ser presidente do São Paulo. Tomara que ele tire um pouco dessa nhaca que o Leco deixou, dessa administração podre que ele fez no São Paulo, nociva à história e às conquistas que o clube fez, né? O Leco foi talvez não, no meu modo de entender, o pior presidente da história do São Paulo Futebol Clube nessa situação, em termos administrativos, de visão e de planejamento estratégico para o clube a médio e longo prazo. Aí, terceiro assunto que eu queria comentar com vocês é a respeito da entrevista do Mito, né? Não sei se vocês viram, mas o Rogério Ceni fez deu uma matéria, né, uma reportagem ali, participou de uma reportagem com o pessoal do Globoesporte.com e falando, né, a respeito se ele foi indagado se ele um dia seria técnico de Corinthians e Palmeiras, os dois principais rivais do São Paulo aqui, né, no estado de São Paulo. E ele deu uma resposta muito bacana, muito inteligente, como é de costume do Rogério Ceni, e muito sincero. Ele falou que impossível nada é nessa vida, mas é muito pouco provável que um dia ele acabe treinando, né, tanto o Corinthians quanto o Palmeiras. Ele falou que ele construiu 25 anos de tamanha rivalidade e respeito ao São Paulo e ele não pretende jogar isso fora. Então, na ideia do Rogério Ceni, ele disse que tem
vários clubes gigantes no Brasil, clubes grandes, de torcidas fanáticas, onde ele pode ter uma projeção importante e ele não precisa, teoricamente, chamuscar a imagem dele com o torcedor tricolor treinando Corinthians e Palmeiras. Eu acho que isso jamais vai acontecer. Claro, futebol tudo é muito dinâmico, tudo pode mudar da água para o vinho de uma hora para outra, mas no meu modo de entender, eu acho que o Rogério está certo de fazer isso. Acho que ele tem mercado em outros grandes clubes do país e não precisa treinar Corinthians ou Palmeiras. Até porque eu acho que a torcida também não o aceitaria. Tamanha identificação. Você fala de Rogério Ceni, vem São Paulo, vem Libertadores, vem Mundial, vem Brasileiro na cabeça. E o torcedor dos outros clubes tem uma raiva absurda disso, uma inveja do mito por causa disso. Então acho que eles não aceitariam de bom grado por essa situação também. E para fechar, gente, não sei se vocês ficaram sabendo também, mas tá tendo essa movimentação aí do Paulistão e tudo vai depender das definições aí do pessoal dos cientistas, do pessoal da área de saúde, da área médica aí, para que o Paulistão possa retornar. Alguns clubes aí já estão conversando, já estão pensando em voltar, ter determinados atletas voltando, uma política de afastamento ali na parte de treino, grupinhos ali de no máximo 3, 4, 5 jogadores e eles muito espalhados no CT, mas claro, isso vai ser mediante a testes. Se tiver testes para todo mundo, aí sim, isso pode vir a acontecer. Não tem um prazo definido, alguns falam que talvez final de maio, começo de junho isso possa vir a se tornar realidade, né? A volta dos treinos desses jogadores, mas ainda não é nada certo porque o governo de São Paulo já disse que a quarentena ia terminar agora dia 10 de maio e aí poderia ter um afrouxamento disso para que outros trabalhadores de outros serviços que não só os essenciais poderiam retornar, né, às atividades e ter um afrouxamento desse isolamento. Mas São Paulo, o estado, não conseguiu atingir o número mínimo ali de porcentagem de isolamento e aí tanto o prefeito aqui de São Paulo, Bruno Covas, quanto o governador João Dória também disse que isso não vai acontecer, o afrouxamento está descartado, o que vai acontecer até um endurecimento desse isolamento aqui no estado. Então, provavelmente não vai ter retorno de treino e nada disso. Se tiver, vai ser somente em junho, quando a gente estiver ali no auge do pico, né, da pandemia, e aí sim provavelmente vai ter algum movimento nesse sentido e a gente vai ver ali uma definição do governador nesse sentido também. Então vamos aguardar, tem muita coisa ainda para acontecer. O importante é que a gente permaneça em casa, a gente está com muita saudade do futebol, do São Paulo, está difícil, mas em breve a gente vai ter de volta o nosso tricolor. Provavelmente eu acredito que não indo direto ao estádio, acho que estádio somente é a torcida, estando aberto para a torcida somente ano que vem, eu acredito. Mas eu acho sim que a gente vai ter futebol ainda esse ano. A gente vai ter Paulistão, a gente vai ter Brasileiro, vai ter Libertadores e vai ter Copa do Brasil, pra gente aí pelo menos matar um pouco da saudade do nosso clube do coração e ver o nosso esporte que a gente tanto ama. É isso, gente. Obrigado pela audiência, deixa aqui seus comentários a respeito de todos os assuntos que a gente debateu aqui e a gente se vê no próximo vídeo aí na semana, tá bom? Grande abraço, bom final de semana a todos e vamos São Paulo!